Nosso entrevistado de hoje está no segundo mandato como prefeito da cidade de Osasco. Também foi vereador por 3 mandatos e 2 vezes deputado estadual. É um dos prefeitos do estado de São Paulo mais bem avaliados. Tanto isso é verdade que as 2 eleições que disputou, a prefeitura ganhou no primeiro turno. Também foi cogitado para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Sob meu ponto de vista, daria o maior trabalho para o Geraldo Alckmin. Mas política não é matemática. Estamos hoje com o prefeito Emílio de Souza. Prefeito, muito obrigado pelo comparecimento aqui no programa Contraponto. É uma satisfação para nós. A satisfação é toda minha, viu, Ari? É a primeira vez que eu venho ao programa, mas eu tenho acompanhado o teu trabalho e sou entusiasta desse programa que trata de temas tão importantes para a nossa cidade e para o nosso país. Prefeito, o senhor chega à metade do segundo mandato. E aí, Osasco, antes e depois, como é que está? Ari, eu sempre brinco, digo o seguinte, que quando você quer saber como vai uma cidade, você não deve perguntar para o prefeito, você deve perguntar para o cidadão, né? Para o morador, como é que está. A impressão que eu tenho, assim, a certeza que eu tenho é que Osasco está muito melhor que antes. É uma cidade que tem progredido como nunca. E isso é uma coisa constatada pelos índices, constatada pela visão das pessoas, né? Evidente que uma cidade como Osasco tem muitos problemas e os problemas vão se multiplicando. Mas nós temos um enfrentamento com problemas antigos, sabe? Ter superado o grave problema das enchentes no Rochdale, né? Ter melhorado a situação da educação no município, da saúde, ter melhorado a infraestrutura viária, aberto novas avenidas, urbanizado favelas. É um caminho sem volta e que botou Osasco num outro patamar de qualidade de vida. O senhor diria que as parcerias que foram firmadas, particularmente com o governo federal, foram fundamentais para esse desenvolvimento que Osasco teve? Eu acho que foram fundamentais, mas também o esforço do próprio município é fundamental, porque, veja só, recursos federais, os municípios nunca receberam tanto quanto agora, e todos os municípios. Alguns souberam aproveitar melhor do que outros, né? Mas eu diria que Osasco, assim, a primeira coisa que Osasco soube aproveitar bem foi fazer bons projetos. Essa é a primeira condição. Brasília tem recursos no PAC, tem recursos em outras áreas, mas para quem tem projetos, sabe, você precisa apresentar bons projetos em Brasília. Quando eu assumi a prefeitura, não tinha projeto nenhum, né? Não tinha um banco de projetos estabelecido. Então, primeiro, nós fizemos projeto para a urbanização de favelas, para abrir novas avenidas, para canalizar córregos, para a área de lazer, sabe? Então, tudo isso hoje facilita muito a nossa vida, né? E foi fundamental a parceria com o presidente Lula para a gente atingir o patamar que nós já atingimos. Ô, prefeito, o que a gente escuta muito é que Brasília é muito isolado, né? Planalto Central, etc. E que os recursos estão disponíveis, mas as pessoas precisam ir lá, os prefeitos precisam. O senhor é um prefeito de ficar batendo em ministério, ir atrás de ministro, cobrar, ficar no pé, ficar chateando os camaradas? Sou. Ou faço isso pessoalmente ou por telefone. Então, normalmente, quando eu vou a Brasília, eu já faço um roteiro. Eu vejo tudo que tem pendente do município lá e vou falar com os ministros, né? Então, é comum ir no Ministério das Cidades, depois na Saúde, depois na Cultura, depois na Educação. Depois disso, você vai tratar de todas as pendências, né? E também de fazer o roteiro do Legislativo, sabe, ir atrás dos deputados, dos senadores, batalhar emendas pela cidade. Essas emendas também ajudam muito a cidade a resolver problemas antigos, né? Então, assim, não é o problema de ser chato, mas o prefeito que não pensar na sua cidade em primeiro lugar, ele não vai a lugar nenhum. Então, lá você tem que ter bons projetos, sabe, mas tem que ser aquele cara que fica no pé, que fica atrás, fala, olha, não assinou ainda, falta assinar o contrato, o recurso não foi liberado, nós precisamos disso aqui agora. E eu conheço o Caminho das Pedras em Brasília. Então, e o senhor conhece o Caminho das Pedras em Brasília, mas também atuou bastante no Legislativo. Essa experiência é importante para um prefeito municipal? Olha, eu acho fundamental. Eu acho, não é obrigatório, mas é útil, muito útil que um prefeito de uma cidade do Porto de Osasco tenha sido legislador em qualquer nível, ou vereador, ou deputado. Sabe por quê? Porque aí é onde você aprende a começar a lidar com a coisa pública, conhecer a máquina pública, não só do teu município, mas também a máquina do Estado, a máquina da União. Como é que as coisas funcionam? Como é que é o processo de fazer uma emenda? Qual o prazo? Qual a liberação? Qual o rito que ela segue? Porque senão você entra até você aprender isso, é uma situação muito difícil e se perde muito tempo. Então, assim, eu acho que o fato de Osasco hoje trabalhar com planejamento,
trabalhar com ações planejadas. Tem problemas que você resolve muito rápido. Agora, tem problemas maiores que exigem um planejamento maior, que você vai investir esse ano, outro ano, até chegar no ponto onde você resolve o problema. Prefeito, o senhor disse uma coisa que eu acho que é essencial, que são essas ações planejadas. Logicamente que eu não posso dizer de outras administrações muito anteriores, porque eu também não sou tão velho assim. Né? Mas eu acho, o que eu tenho visto é que a tua gestão ela é conduzida por esse norte. O seu norte é esse, né? Quer dizer, o planejamento, a estratégia, como conduzir de fato o bem público. Eu estou falando aquilo que a gente sente pelos jornais e também sente pelo conversar com a população. E me parece que a sua credibilidade também aumentou em relação à arrecadação de imposto. O município está arrecadando muito imposto. Quer dizer, investimentos, que o senhor falou, não é só do governo federal, mas tem no governo municipal, do Estado, etc. E até internacional, viu? Internacional. Essa transparência, que é muito peculiar à sua figura, é importante para a condução do... Olha, eu acho que a condição número 1 para um governante dar certo é credibilidade. Não há coisa mais importante no início de mandato do que isso. Porque, veja bem, eu assumi Osasco devia, não pagava ninguém, não pagava funcionário em dia, precatórios para lá e para cá. O nome de Osasco não podia nem se falar no governo federal, no governo do Estado. Então, restabelecer a credibilidade de Osasco foi fundamental. Então, eu considero isso uma coisa fundamental e eu faço questão de manter isso em dia. Então, quando eu falo em credibilidade, estou querendo dizer o seguinte: se o governo federal manda um recurso para cá para urbanizar a favela ou para construir um posto de saúde, o dia que ele vier aqui, o presidente ou o ministro, ele precisa ver aquele posto de saúde, aquela obra feita. Isso gera credibilidade. Ele precisa ter a certeza de que cada centavo que ele aplica em Osasco será revertido em benefício da comunidade. Não tem desvio. O governo do Estado é a mesma coisa. Entidades internacionais que já financiam projetos em Osasco, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser médio, mas ele precisa ter essa certeza. A certeza de que cada centavo... E essa credibilidade serve também para quem paga impostos. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor para o contribuinte, para o cidadão, do que ele saber que o dinheiro que ele paga em impostos, ele vai virar política de saúde, vai virar educação melhor para o seu filho, vai virar transporte melhor, ruas melhor cuidadas. Eu acho que isso é o que faz a credibilidade no governo. E essa questão de ter aumentado o orçamento de Osasco está muito ligada a isso. Você vê que nós aumentamos, quase que triplicamos o orçamento de Osasco, a arrecadação de Osasco em 6 anos, sem aumentar impostos. Nós passamos um período, aliás, reduzindo impostos, tanto de IPTU quanto de ISS. Acontece que hoje a inadimplência caiu. Você tem uma ideia, a inadimplência de IPTU, as pessoas que não pagavam IPTU em Osasco, chegava a casa de 40%. Nossa. Hoje não passa de 10%. Quer dizer, essa diferença é dinheiro que vai para o caixa do município hoje e que vira imediatamente obras, serviços, melhorias em todas as áreas. Prefeito, como todo programa aqui a gente tem um intervalo. Então nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência, que eu quero perguntar, o senhor sempre foi um líder da oposição, como é agora estar no governo, isso é importante. Nós hoje estamos entrevistando o prefeito de Osasco, Emílio de Souza. Se você quiser acompanhar essa entrevista, além de estar sendo transmitida pela TV Osasco, também tem o blog arimacedo.zip.net. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência.